Bem-vindos a mais uma aula de Física, sexta etapa, hoje explicando o conteúdo sobre o Teorema de Impulso através de atividades relativas ao tema. Então vamos ver aqui como exemplo essa primeira questão que diz o seguinte: um corpo de massa 4 kg parte do repouso com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual o módulo da quantidade de movimento do corpo 8 segundos depois da partida? Então ele deu aí a massa do corpo, né, que vai ser de 4 kg, essa é a massa do corpo. Então nós vamos ter a massa do corpo 4 kg, né? Aí com aceleração constante, a sua aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, né? A quantidade, ele quer saber qual vai ser a variação da quantidade de movimento, né? Que é o que ele quer, 8 segundos após. Aqui ele deu o tempo que vai ser de 8 segundos, né? 8 segundos, ou seja, a variação do tempo é 8 segundos, a partir do momento que ele parte do repouso. Então, eu tenho aí a quantidade de impulso. O impulso, ele vai ser dado justamente pela massa, né? Vezes a aceleração, né? Vezes a variação do tempo aí, a variação do tempo. Então, o impulso vai ser dado por a massa. Qual vai ser o valor da massa? 4 kg, a aceleração 2 e o tempo 8. Então, o impulso vai ser dado 2 vezes 4, 8, 8 vezes 8 vai dar 8 vezes 8 dá 64, né? 64 nesse caso aqui, quilogramas por metros por segundo, né? Quilogramas pela velocidade. Bom, então, bota assim, quilogramas por velocidade. É Newton por segundo, na realidade aqui, né? Quilograma. Então, significa dizer que a variação da quantidade de movimento vai ser igual ao impulso lá pela condição. Então, a variação da quantidade de movimento vai ser igual a 64, né, quilogramas por metros por segundo. Então, essa é a variação da quantidade de movimento. Na outra questão diz assim: um corpo de massa 3 kg, inicialmente em repouso, sofre uma ação de uma força resultante de intensidade 40 newton durante 5 segundos. Determinar na letra A variação, né, da quantidade de movimento. Então ele quer aí a quantidade de movimento. Ele deu aqui a massa, né? A massa. Ele também deu, na letra A, ele deu a força. Como a gente vai querer só a força, que é 40 newton, a força resultante de 40 newton. Ele deu o tempo aí, que vai ser de 5 segundos, né? A variação do tempo é de 5 segundos. Então, é só botar a variação do tempo. Então, a variação da quantidade de movimento, vai ser igual a I, né? E eu sei que a variação da quantidade de movimento, que é igual ao impulso, impulso na realidade é a força, né, vezes a variação do tempo. Então a variação da quantidade de movimento vai ser igual à força, que é 40 vezes 5, né? Então a variação da quantidade de movimento aí vai ser igual a 4 vezes 5 dá 20, vai dar 200, né? 200 quilogramas, né, por metros por segundo. Essa é a variação da quantidade de movimento. Na letra B, ele quer a velocidade, do corpo em 8 segundos. Então, ele quer a velocidade desse corpo, né, em 8 segundos. O tempo aqui vai ser de 8 segundos, né, que é quando ele parte do repouso. Bom, eu sei que a variação da quantidade de movimento vai ser de 200, que foram definidos lá, né, na primeira questão. Quilogramas por metros por segundo. Então, com esse conceito, eu tenho que a variação da quantidade de movimento vai ser igual a massa vezes a velocidade, né? Então, mudando a posição aí, nós vamos ter massa vezes a velocidade, vai ser igual a variação da quantidade de movimento. Então,
velocidade, que é o que eu quero, vai ser igual a variação da quantidade de movimento. A massa está multiplicando, passa dividindo. Então, nós vamos ter isso daí, né? Então, a velocidade vai ser igual a quantidade de movimento, que é 200, dividido por a massa, que é a massa desse corpo, se você observar, é 3 quilos, que eu esqueci de botar aqui, 3 quilogramas, né? 3 quilogramas que foi definido aqui, né? 3 quilogramas. Então, dividido por 3. Então, se eu pegar 200 dividido por 3, vai dar 6 vezes 3, 18, para 20 sobra 2, né? Abaixo do zero fica 20. Dá 6 de novo, 6 vezes 3, 18, para 20 sobra 2. Aí, vírgula, que dá direito a um zero. Vai ficar 66,666, né? Vai ficar aproximadamente 66,666 e vai repetindo, né? Ou aproximado 66,67, nesse caso, metros por segundo, né? 0,67 metros por segundo. Então, esse é o valor da velocidade aí, definido, ou seja, vai ser 200 por 3. Poderíamos pegar uma outra fórmula também, né? Poderíamos pegar o conceito da aceleração, né? Que vai ser igual a força sobre massa, né? Se fosse a aceleração, a força é 40, que já foi definida aqui, né? E a massa que vai ser, nesse caso, 3, né? Que vai ser definida aqui, ó, 40 por 3. Eu poderia pegar a aceleração, que é força por massa, o tempo, né? Que vai ser, nesse caso, de 8, o tempo que é 8, né? E aí eu poderia achar a velocidade média aí, né? Velocidade média utilizando esse conceito. A velocidade média vai ser igual a aceleração vezes o tempo. Então, velocidade média vai ser igual a aceleração, que é 8, vezes o tempo, que é 40 por 3, né? 4 vezes 8, 32, né? Por 3. Aliás, 5, né? 4 vezes 5, 20. A velocidade média que vai dar 200 por 3, que vai ser esse mesmo valor aqui, né? O equivalente. Até mais, até a próxima aula.